vivo já? Boa, desculpa aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Está no ar mais um jornal Good News, o jornal de notícias boas. Então agora vamos com a matéria de rua, com o nosso entrevistado, é o repórter, pois não? Taylor. É os repórteres. É porque ao mesmo tempo que eu sou repórter, eu respondo, então eu sou um resposter. Repórter. Fique à vontade. A árvore eletricista. Esses dias, eu tava passando aí na rua, e o nosso repórter, o outro repórter, que eu não sei o nome. Mas é ele. É ele. Ele passou por uma árvore, e daí tinha uma placa na árvore, eletricista. Aí ele passou para nós essa notícia, a gente achou muito boa, por quê? Porque hoje em dia as árvores estão extintas, as árvores estão morrendo. E daí agora tem uma árvore com profissão, uma árvore eletricista. Só que o único problema dessa árvore eletricista é que para ela arrumar a sua elétrica, ela não pode ir até você. Você tem que levar a sua elétrica até ela, porque ela não sai do lugar. Mas a placa estava na árvore, que significa que é a árvore eletricista. Temos que contratar ela para fazer as coisas. É, porque a manutenção aqui está difícil, está precária. Mas enfim, a gente contratando a árvore, nós levamos até... porque não tinha outra explicação. O que tu me explica? Uma árvore com uma placa escrita eletricista. Com certeza, é uma uma necessidade muito grande. Isso é um fenômeno. A gente percebe aí que a natureza também precisa trabalhar. Precisa trabalhar. E por isso a placa aquela está se candidatando a fazer serviços de eletricidade. A gente tem uma observação para fazer também, foi nos passado aqui pelo ponto, que as árvores elas costumam parar os raios, né? Então aquela deve ser o capitão. Fica aí a pergunta para ser respondida. Árvore eletricista. Passamos agora então a condições do tempo. Mas ainda não, está na matéria de rua ainda? Desculpa. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Para você aí, telespectador, você já deve ter se raciocinado à base disso. Porque nas placas de trânsito tem uma placa que intriga muito. É verdade. É a placa pare. Por que parar na placa pare? A partir do momento, como eu já disse, que você parar na placa pare, meus amigos, babaus, ali você vai ter que ficar parado. Por quê? Porque a lei exige que se tu não parar na placa pare, você vai ter que pagar uma multa. Ou vai ser preso. Seguinte, placa pare. Apareceu na sua frente, pode deixar o carro ali. Se tu tem que fazer alguma coisa, sai do carro, vai a pé, porque o carro vai ter que ficar parado ali. Porque a placa pare. Então, nossos telespectadores têm perguntado muito sobre isso, né? Exorbitante. É uma quantidade imensa de e-mails que a gente vem recebendo, postagens e tudo mais ali. Então a gente justamente tem que tentar responder esta pergunta. Porque o que acontece? Se você ultrapassar a placa escrito pare, você vai correr o risco de ser multado. E é contra a lei. Então quando você chegar num lugar que tem uma placa pare, é ali que você vai parar. Pare. E não adianta querer passar para frente, porque a placa não vai mudar. Ela não vai depois virar e dizer siga, ou pode seguir. É pare, parou. Parou, está parado. Você já viu casamento de carros? Não. Inclusive nós temos uma reportagem, vamos passar ela daqui a pouco, né? Nós vamos apresentar agora então a matéria feita na rua sobre essa placa pare. Boa tarde, senhor. Eu sou repórter do Good News. Por que o senhor está tanto tempo aí parado? Eu estou parado aqui porque eu cheguei aqui e encontrei essa placa dizendo pare. Mas só por isso? Mas a placa diz para parar, mas depois o senhor tem que continuar. Ainda mais se o trânsito está livre. É, mas eu cheguei aqui e a placa disse pare, então eu não sei. Se eu passar, eu não vou estar desobedecendo a lei? Olha a quantidade de placa que tem dizendo pare aí. Ela não está dizendo para me seguir, então eu cheguei e parei. Eu, na dúvida, eu não sei o que fazer, senhora, então eu vou ficar aqui parado. Pois é, então foi isso aí. Como vocês observaram, essa foi a reportagem feita na rua. Vamos adiante. Como eu já perguntado se já tinha visto casamento de carros, casamento de carros é o seguinte, eu nunca vi também,
Mas esses dias aí, um repórter, esse que pegou a placa pare, nos passou uma placa que tinha 2 carros um do lado do outro e uma faixa vermelha. Ou seja, proibido o casamento de carros naquele local. Que bichinho. De noite não dá pra fazer isso aqui. Casamento de carros é proibido naquele local. Por quê? Primeiro, porque não existe. E segundo, porque naquele local é exorbitadamente proibido. E também vai contra os princípios religiosos, né? Porque carro com carro é casamento gay. E aí há uma discriminação. Então nós temos que... O certo seria uma moto? Então aí há uma discriminação, né? Porque o certo seria carro com carra, né? E não carro com carro. Mas nós estamos no século XX já e não podemos fazer discriminação a essas coisas aí que eles falam de, né? Então nós não vamos incriminar e nem discriminar. Mas há uma placa que discrimina. Essa placa é bem clara, ela diz ali carro com carro. Vamos mostrar a matéria. Placa preconceituosa. Então estamos aqui para entrevistar mais uma placa dessas que tem preconceito. Nós gostaríamos de saber por que a sua posição. Agora você não tem nada a dizer sobre essa questão de proibir o casamento entre carro e carro? Ah, viu? Agora ela não tem nada a declarar, mas ela está ali sem se manifestar. Então agora aqui ficamos essa reportagem para vocês. Até mais. Então é isso aí, como você viu a matéria, é exatamente isso que nós falávamos. A placa demonstra o que? Claramente ali, carro com carro, não pode. Vamos então agora às próximas notícias. Agora vamos ficar com as notícias do tempo. As notícias do tempo é o seguinte: vai chover em alguns lugares, em outros lugares vai ter sol, quente, porém frio. E foram essas então as notícias do tempo. Pois é, agora então temos que passar para outras notícias, né? O Good News fica por aqui agora nesse momento, porque vamos aos nossos patrocinadores, aos nossos comerciais e já voltamos já. Já! Estão fazendo comercial para nós, né? Oi? Sim, foi dito sim. Ah, mas não parou a edição? Estão gravando nós ainda? Tá no comercial. Não. Estamos ao vivo? Aqui. Queridos telespectadores, o comercial não chegou, foi um probleminha técnico, mas já está tudo sob controle. Né? Tudo sob controle. Vamos agora às notícias internacionais. Notícias internacionais. Vai falar agora o repórter lá. Temos uma pergunta para fazer sobre essas notícias. The books on the table? Hi, as the business talk and the planes and the race of fashions. On the fashions of the sun is very crazy. And the life the show as a Blake. Oh, because now average is the week as the show and afraid. I'll call me the hand the Jew is to play a heart. Can you join us in my life? Yes, I can wait just to neg in the way to believe it. And when I still to myself and the dome and the crazy everybody and the fashions and every day. When I still in silence final and the good news. Como vocês viram, essas foram as notícias internacionais. Nós temos um convidado agora. Nós temos um convidado agora no estúdio que vai falar para nós uma língua ainda tão desconhecida para os humanos. A gente sempre diz, eles são seres muito mais inteligentes que nós. São capazes de nos entender, de nos obedecer, de ser disciplinado por nós. Porém, nós até hoje não conseguimos entender o que eles falam. Por favor. Por favor, convidado. Ô, convidado, por favor, venha. Prossegue? Ele é meio tímido. Ele está dizendo que não vai vir. Venha. Ele é por favor. tímido. Aqui, vem mais um pouquinho, aqui. mais um pouquinho. Aqui. Olha lá, convidado especial, olha lá. Pode falar a respeito da sua vida aí, o que você acha interessante? É justamente isso que a gente fala, não é? Você nos entende, né? Nós não entendemos você.
Essa é a grande dificuldade da Ele humanidade. entende porque quando a gente manda ele sentar, ele senta. Mas quando ele late pra nós, a gente não sabe o que ele tá falando. Fica esse mistério, né? Ele é Aí, ó, inteligente. Ele um sabe. animal extremamente inteligente, um animal extremamente obediente e mascote do Good News. Good News. Agora sim, tá chegando ao final o nosso Good News. Muito obrigado por você ter nos assistido, essa audiência foi fundamental para o nosso crescimento. Então, O Jornal de Notícias Boas tem uma notícia de última hora. É um furo. é um furo. Oi? É que se você ficar falando aqui eu não consigo falar lá. Interrompe, entra uma voz na minha cabeça aqui me dizendo coisas, eu vou acabar falando o que vocês estão falando. Ó, desculpa, telespectadores. E é para mim falar para vocês. Para de falar aqui no meu ouvido, por favor. Não tá dando certo isso aqui. Isso aqui não tá dando certo. Pra mim não tá dando certo. Larga fora isso aí, então. Não tem, eu não vou saber o que dizer. Eu sei o que dizer porque eu não tenho esse problema. Eu tô com um furo aqui, então é o seguinte. O furo é o seguinte. Aconteceu uma coisa terrível, mas de tão boa ficou terrível. O que é o furo? O furo é quando uma coisa... Não grita! Quando uma coisa... Não grita! Que absurdo! Ficamos por aqui com o furo... Opa! Perdi o furo, perdi o ponto. Não, ficamos por aqui com o nosso programa Good News. Até a próxima. Tchau! Tchau.